Boa noite, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Dr. Carlos Kenny, da Cepom Odontologia. Hoje com um tema bem diferente do tradicional que nós passamos aqui sempre para falar de odontologia. E hoje tem odontologia também, mas o assunto principal é tributário. Quem não tem dúvidas sobre o aspecto tributário da sua empresa, da sua clínica odontológica. Então, para isso, hoje convidamos um grande amigo aqui para participar com a gente. Tá por aí, doutor? Doutor Kenny, como é que vai, senhor? Como é que vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É uma honra participar dessa live com o senhor aqui. Maravilha. Hoje vamos esclarecer os amigos aqui sobre direito tributário, não é verdade? Verdade, vamos fazer um bate-papo informal, esclarecendo alguns pontos da tributação das clínicas odontológicas, alguns passos que todo empresário da área odontológica deve seguir uma saúde financeira, fiscal, tributária da empresa correta, doutor. É isso aí. Tanto do ponto de vista na odontologia, como também outras empresas de saúde, como médicos e outros fisioterapeutas, outros ramos da saúde, não é verdade? É verdade, é verdade. Se aplica a qualquer empresa, né? A área de odontologia ela é um pouco mais sensível, e a área médica também, porque ele tem um fator humano, né? A matéria-prima é o ser humano. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque nós estamos lidando com, talvez, com a matéria-prima mais nobre que existe no mundo. Então, mas, meu querido, vou fazer sua apresentação formal aqui para que todo mundo te conheça também, né? Porque nós nos conhecemos de longa data, mas aqui é bom o pessoal também ter noção aqui. Dr. Juliano é doutorando em atividade empresarial e cidadania, aí em Curitiba, né? Onde atuou durante muitos anos, né, doutor? Tá. Uma linha de pesquisa também voltada para a atividade empresarial e a constituição das empresas, mestre em Direito Empresarial, especialista em Direito Penal e Criminologia pela Federal do Paraná, especialista em Direito Processual Penal pela PUC. Me corrija se falhar alguma coisa, hein, doutor, que o currículo é extenso. É membro da Comissão de Direito Tributário da OAB para a gestão atual, não é mesmo? Relator de assuntos de compliance, membro da Comissão de Advocacia Criminal do Paraná, da OAB Paraná, vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da Associação Brasileira dos Advogados, também do Paraná, e professor de Ética Empresarial e Critérios aqui pela Consupeg, é isso? Pela Sensupeg, exatamente, de Joinville. Sensupeg, isso aí. Bom, é isso aí, meu querido. Se eu esquecer alguma coisa, complementa aí, por favor. Nada, é um prazer, tá corretíssimo. Tá joia. A gente vamos levantar a bola aqui pro pessoal, então, a partir do primeiro tema, né? Por onde tudo começa, que é a Constituição Societária. Conta um pouquinho, doutor Juliano, por onde começam as escolhas, conta um pouquinho pro pessoal. Exato, doutor Kenny. Primeiramente, uma boa noite, muito obrigado pelas palavras de carinho, né? É uma honra estar aqui, falar para um público seleto, né, de cirurgiões dentistas, clínicas médicas, né, de uma matéria muito sensível e que, infelizmente, não se aprende nos bancos de faculdade, que são questões práticas da área empresarial, né, e que afetam diretamente a prestação da atividade profissional, né, do profissional de odontologia, profissional médico, o próprio profissional do direito, né, da advocacia. Todos nós, assim, nós saímos da faculdade sem esse conhecimento básico de empreendedorismo, né? Exatamente. E tudo se inicia, claro, por conhecer a figura
do empreendedor, né? E nós temos hoje no ordenamento jurídico formas jurídicas, né, que o cirurgião dentista ele pode utilizar para iniciar a sua atividade profissional, né? Nós temos a própria figura do empreendedor individual, né, da sociedade individual, em que ele mesmo constitui a sua sociedade individual e presta o serviço individualmente, né? Nós temos a possibilidade de prestar esse serviço através de uma constituição societária, né, que ele pode conjugar os esforços com outros profissionais, não só da área odontológica, mas de outras áreas, o que é permitido pelo Conselho de Ética, do Conselho de Ética e do Conselho Regional de Odontologia também, né, para que dentro da sua atividade final, seja a prestação odontológica, você possa unir forças para prestar o serviço. E aí vem as formas societárias mais comuns, né? A sociedade simples, né? Geralmente a limitada, né? Temos outras formas societárias, mas geralmente se faz a sociedade simples de forma limitada. E isso é extremamente importante para o profissional da odontologia reconhecer, né, qual é a configuração empresarial que ele quer, né? Dentro dessa configuração societária, você pode ter uma distribuição de responsabilidades dentro da empresa, né? Você pode atribuir especificamente a um sócio uma atividade específica dentro da empresa, seja uma atividade de marketing ou uma atividade, por exemplo, de gestão e administração, que é o sócio administrador, a figura do sócio administrador. Você pode atribuir, por exemplo, a um sócio uma figura sui generis, por exemplo, um sócio responsável pela gestão fiscal e tributária da empresa, né? Uma tesouraria, por exemplo, né? Então, isso passa basicamente por um estudo mais específico de cada interesse de cada empresário, de cada cirurgião dentista, né? Do que ele quer configurar para si próprio, para que ele possa atingir a sua finalidade, que é a atividade empresarial, a geração de lucro, de capital para a sua empresa. Meu querido, então, assim, para resumir, podemos operar uma empresa pequena, média ou grande, respeitando todos esses parâmetros, e ela pode ser de origem, a finalidade principal pode ser odontologia, mas pode ter derivações como medicina, fisioterapia. O profissional pode vir de outros ramos agregando valor, né, na prestação de serviço, é isso? Exatamente, exatamente. Hoje é permitido para os cirurgiões dentistas a conjugação de outras atividades dentro da mesma empresa, da pessoa jurídica, que agreguem valor à atividade final, que seja o atendimento ao paciente odontológico, né? Ou seja, o atendimento à saúde, né? Que é basicamente isso que o cirurgião dentista e, por exemplo, o profissional de fisioterapia ou médico também fazem, né? O atendimento à saúde. Regras empresariais, sanitárias, quase são as mesmas, né? E societariamente isso é importante ficar muito bem definido, as áreas de atuação, porque existe dentro do contrato social os objetos de cada empresa. E esse objeto é importante nós configurarmos no contrato social, porque traz reflexos tributários lá na hora de se pagar o tributo, né? Que é o nosso principal calcanhar de Aquiles, né? Todas as empresas sofrem na hora do famigerado imposto, não é isso? Exato, exatamente. Não é só as empresas de saúde que sofrem com isso. 100% das empresas todas têm uma dificuldade diante da, vamos dizer assim, da complexidade tributária nacional, né? De
reconhecer dentro da sua atividade, por exemplo, qual o tributo incide, quais são as alíquotas, por exemplo, até a próprias datas de recolhimento, né? Sem uma ajuda de um suporte contábil e jurídico, praticamente é impossível essas empresas cumprirem com as suas obrigações fiscais, né? E a grande alternância e mudança nas regras, não é isso também? Exatamente. Aqui existe um grande tributarista nacional que sempre fala do carnaval tributário, né? Então, é o que nós vivemos, né? Atualmente, agora, recentemente, né, na data de ontem, nós tivemos a aprovação de uma reforma tributária, né? Então, para os próximos anos, nós vamos viver uma nova etapa do sistema tributário nacional. E as clínicas odontológicas sofrerão um impacto severo, porque eles são prestadores de serviços, né? E terão, queira não, um aumento de carga tributária. Então, as clínicas precisam se preparar, né, para o que está sendo aprovado, o que já foi aprovado na Câmara e que está sendo aprovado hoje no Senado. Então, hoje é necessário esse planejamento tributário para as clínicas odontológicas, para suporte das obrigações tributárias e para ver quais são os impactos na sua atividade profissional. Você vê que é bem o propósito da nossa bate-papo aqui hoje, é trazer essa novidade, que não é muito boa, mas é uma novidade que teremos bem próximo aí, já batendo as portas de todo mundo, essa mudança e esse aumento da nossa tributação, não é verdade? Exato. Isso a todas as atividades empresariais, tem que deixar isso bem claro, não há escapatória, né? Nós teremos que nos preparar para as novas rotinas fiscais, né? Nós teremos aí a unificação de alguns tributos, né? Por parte da simplificação, isso vem de acordo com as melhores práticas internacionais. Isso se faz ao redor do mundo, né? Só que não prestou-se atenção na carga tributária, ou seja, as alíquotas tributárias lá que eventualmente incidirão sobre essas novas bases de cálculo que impactarão diretamente na atividade profissional e atingirão necessariamente o público-alvo, o público que é o contratante, né, o consumidor. Eventualmente, esses tributos serão repassados, né, para o consumidor final. Então, haverá um encarecimento do serviço a ser prestado pela clínica odontológica ou pela clínica médica. Isso é óbvio, né? Ele pode minorar, né, o profissional pode minorar esses problemas através de um planejamento tributário. Ainda será possível adquirir aquela comparação tributária aprovada pelo CARF, onde o nosso imposto de renda vem lá dos seus 32% para em torno de 8%, associado à contribuição social do lucro líquido? Isso aí vai acontecer mesmo após a reforma? Haverá necessariamente uma modificação completa no sistema tributário nacional, né? O PIS/COFINS virará o chamado CBS, que é a contribuição de bens e serviços. O ICMS e ISS se transformará no que se chama de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O IPI se transformará no imposto seletivo, que incidirá sobre sobre a produção, comercialização, importação de bens e serviços, né? E o imposto de renda, que é o imposto que há efetivamente uma redução de alíquota, ele ficará de fora disso, né? Então, no momento em que haverá modificação do sistema tributário, necessariamente haverá modificação de alíquotas. As alíquotas ainda estão em estudo, né? E as alíquotas serão modificadas também. Então, o regime tributário anterior praticamente sumirá. Então,
que a gente sempre fala é que, eventualmente, se as clínicas, né, médicas e odontológicas que possuem o direito à equiparação, né, aos hospitais para redução da CSLL e do imposto de renda, precisam fazer essa equiparação e a recuperação de crédito dos últimos 5 anos agora. Por quê? Porque é uma janela de oportunidade que ocorrerá até o final do ano, até a mudança do regime tributário, e que nesse projeto de reforma tributária as clínicas poderão se apropriar desse crédito que ficou para trás. Então nós temos uma janela importante agora para fazer a recuperação de crédito tributário nesse período. Há oportunidade, e isso foi extremamente debatido, se as clínicas ou os contribuintes poderiam se apropriar de créditos pelo sistema anterior, pelo novo regime, pela aprovação do novo regime tributário, né, pela reforma tributária, está sendo possível a apropriação de créditos recuperados no regime anterior. Então, já fica o alerta para os colegas, né, para as empresas prestadoras de serviço odontológico e médico, que eventualmente necessitem desta equiparação, que o façam o quanto antes. Porque talvez, lá na frente, essas alíquotas sumirão, os impostos serão unificados, ou seja, o regime tributário será modificado, e talvez não se poderá mais fazer essa equiparação, porque é um regime tributário novo, né, com alíquotas novas, base de cálculo nova, e eventualmente poderão fazer as recuperações de créditos anteriores, né, as equiparações, mas para frente, infelizmente, o regime tributário é novo. Então, doutor, nesse caso, vamos acelerar. Quem tem direito, corra, busque logo a sua assessoria e dê entrada rapidamente, é isso? Exatamente. Não perca tempo, né? Se faz jus à equiparação, é importante fazer eventualmente o pedido judicial, fazer os cálculos, né? Constituir esse crédito perante a Fazenda Nacional, a Receita Federal, seja através de restituição ou de compensação de créditos, porque uma vez consolidado esse crédito, aí no novo regime, a empresa poderá se apropriar deles. Então não se perde totalmente, né? O para frente não se perde porque é um novo regime, mas o para trás você vai poder se apropriar desses créditos, porque é muito importante, gera saúde no caixa da empresa, gera saúde financeira e dá, eventualmente, um fôlego de adaptação no novo regime tributário. Aqui o pessoal, então, para entender, poderia, nesse momento, essa recuperação de crédito, ele ingressa ao mesmo tempo em que ele ingressa com a revisão para a equiparação tributária. É isso? Os dois ao mesmo tempo, certo? Exatamente. Você faz, né, pedido de equiparação judicial, é uma questão que já está pacificada nos tribunais, né? Parabéns. Eventualmente você fará o levantamento desses valores, e aí o pedido, há uma opção de pedido administrativo perante a Receita Federal, ou a Constituição, que se chama requisição de pequeno valor, ou um precatório, dependendo do valor a ser recuperado. É uma decisão empresarial. E para isso que é importante sempre ter assessoria do escritório, do contador, para que possa melhor auxiliar na decisão. Mas nesse caso, a pessoa ainda consegue rever 5 anos anteriores. Exatamente. Exatamente. A repetição do indébito nesses 5 anos, ela é passível de recuperação. Então, num cenário bem interessante, o profissional conseguiria reverter para si créditos de imposto pagos a maior dos últimos 5 anos e ainda conseguir uma redução de imposto para o futuro, para pagar menos também. Exatamente, porque esses créditos tributários, eles são passíveis de compensação pelo mesmo regime, todos são administrados pela Receita Federal, né?
E, eventualmente, se ele não puder compensar, ele pode transformar o crédito num título, né? Seja um precatório ou uma requisição de pequeno valor. E, mais uma vez, para os meus amigos aqui, os profissionais da odontologia, eu não sei vocês, mas eu não tive essa orientação no passado e deixei de receber muito dinheiro de recuperação tributária, pois a maioria aqui, eu estou com 26 anos, 27 anos de profissão, imagina quanto que passou aí, que a gente não tinha esse conhecimento, não teve orientação, né, de nenhuma maneira a respeito desses créditos, muito menos da questão da equiparação tributária. E olha que não é novidade, né, doutor? Essa equiparação ela já está consolidada já faz algum tempo. Exatamente. Os tribunais já pacificaram isso, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo também, essa equiparação. Existe uma regra para que haja equiparação aos hospitais, né? Isso praticamente todas as clínicas que têm cirurgiões dentistas cumprem com as exigências que a jurisprudência fixou, e então é uma situação bem passível, né, de sucesso nessas ações, praticamente com a segurança jurídica que as clínicas possuem na sua atividade e com a segurança jurídica que a jurisprudência fixou, é uma situação muito tranquila para a empresa, enfim, iniciar um processo de pedido judicial de recuperação de crédito com base nesses argumentos. E na questão da equiparação, para o pessoal entender, na prática, não é muito complexo para a clínica se adaptar às exigências, né, atender às exigências e reduzir seus impostos, né? Não é um exatamente. Não, ao contrário. O que a gente está vendo na prática é que a realidade das clínicas, elas já cumprem com todas as exigências, né? Porque o centro cirúrgico odontológico é igual a um centro cirúrgico hospitalar, né? Tem muitos centros cirúrgicos que possuem oxigênio, possuem um anestesista local, possuem uma equipe de emergência, possui medidores cardíacos, monitores cardíacos, em razão da sedação. Então, basicamente, quase assim, 90% dos casos, os cirurgiões dentistas já cumprem as exigências quase de um centro cirúrgico hospitalar. Então, vamos dizer assim, uma clínica pequena conseguiria se adequar, se restituir de valores pagos a maior, mudar de alíquota e só para o pessoal entender, essa equiparação ela vai acontecer com as empresas que estão no lucro real e no lucro presumido, correto? Perfeitamente. Essa é a grande distinção aqui que nós precisamos alertar as clínicas odontológicas. E qual é? As empresas que fazem jus a esse benefício, eles estão num regime tributário diferenciado. Elas estão inclusas no regime presumido e real, né? Em que as alíquotas e as bases de cálculo são diferentes do regime do Simples Nacional. O regime Simples Nacional, um regime simplificado de arrecadação, possui um cálculo diferenciado e por já entrar nesse conceito de um benefício, de um regime mais benéfico ao contribuinte, não faz jus, por exemplo, desses benefícios tributários, dessa tese que foi fixada no STJ. Então, simples não é. E exato. Nessas oportunidades tributárias que nós salientamos aqui, existe alguma outra que faltou mencionar, meu querido? Existem outras, vamos dizer, teses aplicáveis, né, ao regime presumido e ao regime real,
que necessitam de uma análise de um planejamento tributário prévio, né? Por exemplo, existe uma questão que é também pacificada no STJ e no STF, que é sobre folha de pagamento, né? Contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias, né? Então, depende da análise da folha de pagamento. Existem outras teses tributárias que também são aplicáveis. Por exemplo, PIS/COFINS monofásico, só que depende de uma análise de cada elemento da prestação de serviço, né? Precisa fazer uma auditoria em cada nota fiscal dos insumos que são utilizados na prestação de serviço. Tudo isso demanda estudo, auditoria, né? Uma análise prévia para que possa se levantar eventualmente esses créditos e eventualmente ingressar, seja com um pedido administrativo, que é passível de um pedido administrativo, ou até de uma ação judicial no mandado de segurança perante a autoridade local para que se tenha direito a esse benefício tributário. Vamos dizer para o pessoal aqui na prática, por exemplo, meu carro-chefe aqui são os implantes, a área da implantodontia, provas sobre implante. Então, pelo que eu entendia naquele nosso bate-papo antes, a pessoa, tendo o código ali do produto, já consegue consultar se ele vai gerar esse crédito, né? Exatamente, faz uma análise, né, do CFOP ali, de cada nota fiscal, vê se é possível a apropriação do crédito, né, se ele é não cumulativo, e a empresa consegue se apropriar, né? Então, há uma necessidade de uma análise prévia, mais profunda, que é o que nós chamamos de due diligence, ou de uma auditoria, de um nome mais simples, né? E levantamento, né? Basicamente a auditoria desses documentos, de cada documento. E é importante isso, doutor Kênio, deixar bem claro para os nossos colegas cirurgiões dentistas da importância de se ter a documentação fiscal rígida, né? De se ter, por exemplo, todas as notas fiscais arquivadas, né? Da aquisição de insumos, precisa ter todas as notas fiscais de tudo que foi adquirido, que compõe a prestação de serviço, para que eventualmente ele possa fazer essa análise da recuperação de algum crédito tributário que ele faça jus, né? Então, o beabá para o pessoal entender bem, quem está começando, vai lá, primeiro escolher a Constituição Societária, executa aí o seu trabalho ao longo de um ano, verifica como foi a receita, para escolher o regime tributário ideal, certo? Perfeito, né? O regime inicial, geralmente, como a gente não tem, por exemplo, qual é o faturamento da empresa? Não tem a história, né? Não tem o histórico, exatamente. Escolhe-se um regime inicial, né? E posteriormente, após o primeiro ano, aí que você faz, né, a adoção do regime adequado. A adoção do regime adequado, você já com 12 meses, né, de movimentação empresarial, né? Exatamente, o teu faturamento, aí você consegue fazer o planejamento, a escolha do regime tributário mais adequado. Né? Isso é importante fixar para o cirurgião dentista também. Há a possibilidade de fazer um regime inicial, mas é necessário também, após esses 12 meses, o reconhecimento, né, de qual é o regime tributário mais adequado para a sua atividade. Então, profissionalmente falando, né, no nosso dia a dia, para você chegar e falar, olha, o meu implante me custa R$1.000. Eu preciso saber quanto eu vou pagar de imposto, se eu vou ter lucro, se eu vou ter prejuízo. Né? O cirurgião dentista, na composição de preço, ele tem que ter bem claro quanto custa o imposto, certo? Era isso que até eu deixei separado para falar com os colegas cirurgiões, que seriam aqueles 10 mandamentos, né, do direito tributário para os cirurgiões dentistas, né? Que é a formação do preço. Né? Basiquinho, 10 princípios que ele não pode furar
sob risco de prejudicar a viabilidade econômica dele, né? Exato. Conta para nós. Exato. Então, o primeiro é aquilo que nós já comentamos, né? É olhar para o negócio de forma empresarial, né? Beleza. A questão ética profissional, isso é inquestionável, né? Obrigatório, mas olhar para o negócio de forma empresarial, como uma empresa. Como empresa, ele precisa gerar lucro, né? De forma bem simples. Então, ele precisa começar a olhar dessa forma para o negócio. Perfeito. A segunda seria conhecer a fundo a sua prestação de serviço ou o seu produto. Ele precisa conhecer, né, o que é a sua prestação de serviço. A sua prestação de serviço envolve também o fornecimento de algum item. Ele precisa de um outro profissional ao seu lado, e qual é o custo disso, né? Ele precisa entender que ele tem instrumentos, qual é o custo desses instrumentos, qual é o desgaste do seu equipamento, né? Quanto tempo de vida útil, por exemplo, ele tem lá dentro do seu, se ele tiver que fornecer algo na prestação de serviço, qual é o tempo de durabilidade do seu estoque, rotatividade do seu estoque. Tudo isso precisa passar pela cabeça do cirurgião dentista, do empresário cirurgião dentista, né? Isso, empreendedor, ele tem que saber que dentista é bem consumista, viu, meu querido? Vai para congresso e compra, põe tudo na gaveta, depois não usa, fica obsoleto, não sabe para que comprou e o dinheiro perdeu, né? Então tem que perdeu. Tem que ser bem sucinto. Eu sei que eu já fiz muito isso. Pragmático, prático, né? Uma terceira opção que eu sempre falo, aí que nós falamos, daí, por exemplo, daí nós vamos passar conhecendo o negócio dele, o que ele vai prestar, aí nós vamos começar a falar de regime tributário. O regime tributário a gente sabe que é o simples presumido e o lucro real, não muda disso, né? Nós podemos fazer as opções, como já dissemos no início, né? E por que se faz primeira adoção do regime tributário? Para chegarmos no número 4, quarto mandamento, que é aquilo que o doutor falou, que é a formação do preço. Exato. Tributo inclui no preço, né? Você precisa saber o quanto você escolhe o regime tributário, quanto a tua prestação de serviço será tributada, qual é o impacto disso na formação do seu preço, né? Para que lá na frente eu tenha sustentabilidade financeira do negócio. Para isso que a gente fala de sustentabilidade financeira. O que acontece, doutor Kênio, muito em quase 90% dos prestadores de serviço da área odontológica? Se começa a trabalhar e nessa atividade profissional se cobra a atividade profissional, a prestação de serviço, sem vislumbrar os tributos, o custo daquilo, custo daquela prestação de serviço e tributação. Quando você, no final de tudo, desconta o custo e tributo, aí você vai falar, puxa vida, sobrou isso aqui. Então isso passa por muito da formação do preço. Escolha do regime tributário e depois a formação do preço para que você tenha a sustentabilidade. Às vezes você cobra 1.000 e daquele 1.000 vai sobrar 500, né? E aí a tua previsibilidade de caixa muda totalmente. E você mantendo essa previsibilidade com custo e tributação, já é meio caminho andado para a saúde financeira da empresa. Eu vou abrir um parênteses aqui, meu irmão, porque uma situação extremamente comum, o dentista vai virar e vai falar assim, mas eu sou sozinho, eu não tenho empresa. Eu trabalho como pessoa física. E, como a gente sabe, o imposto de renda da pessoa física é muito maior do que o imposto da empresa. Então, se profissionalizar é um caminho muito mais seguro, correto? Exatamente. É importante essa colocação, doutor Kenny, porque a gente vê, desde o início, muitos colegas dentistas e cirurgiões dentistas
trabalhando pessoa física, né? E nós sabemos que a faixa da tributação de pessoa física, ela aumenta rapidamente. São 4 alíquotas, né? 11, 15, 7 e 27,5. Então tem muito profissional, por exemplo, cirurgião dentista, que trabalha pessoa física, está recolhendo 27,5 quando ele podia recolher 15, numa pessoa jurídica. Ou né? simplesmente ele esquece que o Leão é sócio dele. Aí o dinheiro Exatamente. fala assim, não, o dinheiro aqui é meu, e gasta, ele esquece de pagar o imposto. Ele precisa... De uma certa forma... Tem vários mecanismos, não é isso? Mas ele pode escolher um regime misto, usar a pessoa física também, com livro caixa, vai ser mais complexo. Aí ele vai precisar de uma assessoria especializada de qualquer forma. E aí encontrar aquele ponto-chave para o negócio dele. Isso é um modelo que tem que ser ajustado para a pessoa. Não dá para fazer uma receita de bolo. Não serve para todo mundo, não é isso? Sim, sem dúvida. Às vezes, a peculiaridade da prestação de serviço necessita de ajustes, né? A PJ, ela supre uma parte, ela tem uma economia tributária muito interessante, Sim. Mas ela tem obrigações também, né, muito rígidas. Então, a gente sabe que, eventualmente, a carga tributária diminui, mas, por exemplo, o custo de você manter, por exemplo, uma estrutura jurídica, uma estrutura contábil a seu dispor, ela envolve custos, né? Então, precisa ser avaliado na realidade. Por isso que o primeiro ano de atividade da empresa, ela é muito importante fazer o acompanhamento justamente para ter esse parâmetro, né? O que pode ser feito, o que pode ser economizado, e isso lá na frente tem um objetivo, né? Que é a perenidade, a sustentabilidade da atividade empresarial. Eu acabei cortando ali o seu raciocínio, estava no 4º mandamento, certo? Isso. O 4º seria a formação de preço, né? Sim. O 5º eu sempre falo que, estabelecido o preço, estabelecido o regime tributário, o empresário precisa ter rotina fiscal. E cada empresa pode, né, adotar a sua rotina, né, fiscal. Nós sabemos que algumas obrigações, elas estão no calendário fiscal da Receita. Então, você, seguindo as suas obrigações principais, acessórias, cumprindo elas dentro do prazo, não haverá problema. A questão que eu falo que é mais complexa é a administração interna da empresa, né? Emissão de nota, né? Eventualmente escriturar todos os atendimentos, todos os recebíveis, escriturar todas as despesas, isso é muito importante, escriturar as despesas da empresa, né? Folha de pagamento, insumo, tudo que compõe a atividade empresarial, para que lá na frente a gente, de posse de todas essas informações, a gente possa fazer, eventualmente, um planejamento tributário e uma auditoria para entender qual é o melhor caminho que a empresa deve seguir, né? E é disso que a gente sempre fala, por exemplo, numa 6ª regra, que é a questão do compliance tributário. O que é compliance? Né? É conformidade legal. O que a gente quer como advogado tributarista? Que as empresas possuam essa conformidade legal. Existem 3 princípios básicos do Dr. Kênio do compliance tributário, da conformidade tributária. Prevenção, detecção e reação. No momento que, por exemplo, eu vejo que eu não estou expedindo as notas fiscais corretamente, detectei aquilo lá, vou reagir. Como é que eu faço para reagir? Aplico uma rotina interna, um processo ou um procedimento interno, para que se possa emitir as notas fiscais de imediato, ou a cada 24 horas, eu automatizo o sistema de emissão de nota, né? Ou eu faço, por exemplo, contrato um escritório de contabilidade que ele possa ter acesso, eu mesmo emito, um setor dentro da empresa, uma rotina fiscal para que não aconteça isso.
Por quê? Porque a empresa ela pode ser passível de uma fiscalização a qualquer momento, né? E no momento que ela passa por uma fiscalização, a fiscalização vai querer saber quantas notas foram emitidas, quantos atendimentos foram realizados, né? E havendo disparidade, eventualmente, pode gerar uma autuação. E aí vem os grandes problemas. Os grandes problemas estão justamente nessas questões de autuação. Porque geralmente essas multas elas são qualificadas. Então é 150%, né, do valor do tributo. E às vezes o valor do tributo e às vezes o valor do você vai pagar 2.500, é isso? 2.500, né? E mais ainda, os lançamentos, eles serão feitos de ofício pela Fazenda, não é? Só vai lá e aplica e acabou, não tem nem processo, nem nada. Aplica, acabou. Ela presume a movimentação da clínica, né? E ela arbitra, então, aquela multa de acordo com essa presunção de movimentação da clínica. Então, de repente, vamos dizer assim, de 5 mil, vira 10 e 12.500. Então, esse é o grande, vamos dizer, perigo que a empresa que não adota, né, essa questão de conformidade, de compliance, de rotina fiscal, e eventualmente ser autuada, né? E aí, essas multas são multas severas e impactam diretamente na prestação, na atividade empresarial. No caixa. Meu querido, que eu me lembre, funciona mais ou menos assim, eles vêm na empresa, eu, graças a Deus, não tive isso, mas eles vêm na empresa, examinam lá, você não tem emissão. Ele olha para trás, vê uma média, que ele calcula na hora ali, 3 meses aí você faturou 50 mil cada mês, então quer dizer que você sonegou 50, toma aqui a multa. Não é assim? De ofício, por arbitragem, exatamente, é isso mesmo. E aí, é o que eu falo, uma outra regra, que seria a número 7 aqui dos 10 mandamentos, né? Você estando com a tua escrituração rígida, né, com a sua rotina fiscal correta, todas as contas estão equilibradas, você já precificou, né, o teu serviço, aí que nós vamos falar então do número 7, que são as oportunidades tributárias. Sim, okay. Podemos falar de um regime tributário mais benéfico, porque eu tenho a realidade da sua operação, é isso que a gente vai ter. Qual é o valor da sua operação, né? Qual é a tributação da tua operação, e a gente consegue por um regime mais benéfico. Nós podemos ver, por exemplo, fazer uma varredura nas escriturações fiscais, se elas são rígidas, se não foi recolhido nada a mais, né? E aí, passa um complementozinho para ficar didático. Então, pessoal, para entender, escolher um regime fiscal para o ano vigente, janeiro a dezembro de 23. A pessoa, mesmo que o regime favorável não seja o escolhido, ele só pode alterar no ano seguinte, certo? Perfeitamente, exatamente. Então tem que correr, amargar o ano inteiro, até chegar no final do ano, para conseguir transformar para o outro regime que seria mais favorável. Então, na prática, o pessoal tem essa questão. Então quer dizer que eu já posso mudar? Não, você pode mudar no outro ano, no calendário seguinte. No outro ano. Exato. E por que disso, né? Primeiro, uma questão de legalidade. E segundo, porque nós só vamos ter segurança para fazer uma análise mais sólida da atividade empresarial com 12 meses. Conhecendo, por exemplo, no mínimo, 1 ano calendário da empresa, né? A gente só pode ter essa segurança numa perenidade de prestação de serviço, né? Numa perenidade de rotina fiscal, numa perenidade de rotina empresarial, para que a gente possa consolidar a rotina empresarial, e dentro dessa rotina empresarial a gente coloca essa camada
fiscal e tributária, e que daí, portanto, a gente pode fazer o planejamento tributário para o ano seguinte, entendeu? E aí escolher, eventualmente, outro regime, reconfigurar, né, as atividades. Nós podemos, inclusive, hoje, aplicar, né, para frente benefícios tributários que já estão consolidados na jurisprudência. Então, tudo isso depende do histórico da empresa e, mais do que isso, da rigidez da atividade empresarial. A rigidez operacional e rigidez fiscal. A pessoa vai ajustar as velas. Exato. Na nova direção. E exatamente. Nesse sentido que, após detectar todas as oportunidades, o que é o próximo caminho, querido? Olha, aí é o que eu falo. Você fazendo, então, a auditoria, né, que é o acompanhamento dos números, né, da empresa, aí a gente chega num nono mandamento. Aí nós vamos falar de recuperação de crédito. Aí nós vamos ver, eventualmente, com essa auditoria, se você tem crédito a recuperar do passado, você tem condições de obter um benefício para frente. Você pode, inclusive, existem inúmeros programas de recuperação fiscal, de refis ao longo do ano calendário que o governo vai abrindo, que você pode se beneficiar, né? E isso, de certa forma, é uma forma de recuperação de crédito, né? Você olhando para dentro da empresa, o que você pagou a mais, ou o que você poderia pagar a menos, e, eventualmente, você participar de programas, né, que o próprio governo, ao longo da atividade empresarial, vai abrindo, vai oportunizando ao empresário ele se beneficiar, por exemplo, de um pagamento alongado de dívida, ou um pagamento alongado, ou, por exemplo, como agora ocorreu na pandemia, né, onde as empresas ficaram não isentas, mas elas postergaram o pagamento de tributos por 6 meses, entendeu? Então, assim, é importante ficar muito atento nessas oportunidades, nessas questões de recuperação de crédito, para que eu dê caixa para a empresa e para que a empresa possa, dentro da estrutura legislativa, legal, caminhar de forma sustentável, né, com saúde, né, no seu caixa, na sua atividade. Então, a grande, em suma, a pessoa precisa definir, acompanhar, rever, quando necessário, o seu regime tributário e sempre ajustando as velas ao longo do caminho. Não vai ser, eu escolhi esse aqui vai ser para sempre, nunca mais eu vou precisar mudar. Vai estar sempre atualizando, sempre pegando novos números, acompanhando e vendo que pode melhorar, ou também, de repente, se ele, né, quando está no Simples Nacional, aí ele começa a faturar muito, ele precisa mudar de regime. Caso contrário, começa a ficar pesado, né, a carga. No caso do... Fica, exatamente. Comum, né? Isso. De acordo com o faturamento, com a atividade empresarial, né? E tem uma questão também, doutor Kênio, que é a questão que foge um pouco dos nossos colegas cirurgiões dentistas, que é a questão de competitividade, né? Quem tem a máquina mais ajustada é mais competitiva no mercado. Exatamente, mais eficiente. Exato. Eficiência é talvez a palavra-chave da atividade empresarial. A empresa mais eficiente, que tem uma inteligência tributária e uma inteligência empresarial, ela é mais competitiva, ela é mais lucrativa, ela vai ter longevidade, né? E os números falam por si só, né? Na hora que você for ver
caixa e lucratividade, é lá que vai transparecer todo esse trabalho, né? Para o pessoal, assim, uma noção muito prática sobre isso, não é a maior empresa que lucra mais, viu, gente? Aqui é Sem mais dúvida, exato, eficiente, aqui é mais eficiente em todos os serviços, né? Mas principalmente tributário, que é o nosso grande sócio, é o governo. Então, se você exato. for eficiente no cálculo, nos ajustes tributários, é ali que mora o seu lucro e muitas vezes o seu prejuízo. Exato, é. E como eu sempre falo, o sistema tributário brasileiro, quem tem essa sustentabilidade e esse sucesso financeiro é quem olha para os detalhes. Infelizmente, a gente precisa, às vezes, olhar debaixo daquela pedra. A gente assenta um tijolo na empresa e a gente não olha mais para aquilo lá, né? Sim. E às vezes a gente tem que, volta e meia, lá levantar aquela pedra, ver se não tem algo ali debaixo, né? Isso gera um custo, claro, mas infelizmente na nossa realidade brasileira, nosso sistema tributário nacional, é obrigatório ter esse cuidado. Sim. Resumindo, o sistema tributário brasileiro não é para amador. Não, não é. Aqui é para profissional e os estrangeiros não entendem, né? Talvez com essa reforma tributária, dialogando com as melhores práticas internacionais, as coisas modifiquem. Mas da maneira que está, é um sistema tributário sui generis. Não, eu não tenho essa esperança de melhorar, não. Aqui só vem mudanças que beneficiam a outra ponta, né, que é o sócio do governo. O sócio empreendedor normalmente não se beneficia de mudança, não. Exato. A carga tributária é uma das grandes preocupações da reforma tributária. E essa preocupação que o doutor agora coloca é exatamente, embora ela simplifique as escriturações fiscais, a simplificação é a grande palavra dessa nova reforma tributária, contudo, como o doutor falou, o nosso sócio, ele vem um pouco mais de fome, e talvez a carga tributária para os prestadores de serviço, especialmente as clínicas odontológicas, talvez vá ocorrer um aumento da carga tributária. A fome é indescritível, né? Porque aumentou muito as bocas que estão mamando lá e o negócio foi difícil. Mas sem entrar nesse mérito, eu acho que é por aí, né? Deu para dar uma resumida num primeiro momento e a gente fica à disposição quem tiver dúvida, porque é complexo, não é fácil. A gente aprende um pouquinho todo dia. Eu incomodo o doutor Juliano sempre perguntando, porque não é mole. Não é fácil, não é fácil. E, doutor Kenio, lembrando, né, a 10ª regra desses mandamentos, que talvez seria a regra de ouro, que é, infelizmente, as empresas precisam de um acompanhamento de especialistas, né? Infelizmente, o nosso país demanda essa atenção. A empresa, ela precisa desse carinho, desse cuidado, né, de um especialista, de um escritório contábil, de uma advocacia tributária especializada, para que ela possa ter segurança na sua atividade profissional, né? Quanto mais se investe, e eu sempre falo para os nossos clientes, né? Quanto mais se investe na atividade preventiva, né? Você está economizando milhares, às vezes milhões de reais, né? Quando você for autuado. Então, a prevenção é sempre o melhor remédio. Na odontologia também, hein? A prevenção sempre é o melhor remédio. Resumindo muito dessa ideia, como disse, a gente vem trocando bastante informação. O Dr. Juliano é extremamente competente, meu querido, e recomendo muito essa atenção que você dispensa para a gente, é de extrema importância. Quero dizer que a cada momento mais se torna importante um acompanhamento profissional. A última, essa nova mudança que vem aí, ela vem para complicar bastante, porque vai ter uma transição, não vai ser direto a mudança,
E os escritórios de contabilidade, aí, os tributaristas vão ter muito serviço para acompanhar aquilo que está sendo desenvolvido durante o período em que vão atuar a legislação antiga e a legislação nova. Não, sem dúvida, doutor Kênio. Nós temos muito orgulho de ter o CEPOM como nosso cliente, né? Sim. A gente olha com muito carinho para todos os nossos clientes. A atividade empresarial é o grande mola propulsora do nosso escritório, né? E o doutor está corretíssimo, né? Essa nova reforma tributária, ela vem cheia de pontos de interrogação, né? Nós, tributaristas, estamos acompanhando isso com muito critério e cuidado. Todos nós estamos preocupados, né? Todos nós estamos preocupados, e isso com certeza terá um impacto na atividade empresarial, né? Nós já estamos preparados, as análises já estão sendo feitas, né? As alíquotas, no momento que forem fixadas as alíquotas pelo Senado, nós começaremos a ter exatamente um cenário mais concreto de como isso vai impactar, né, na atividade empresarial, e nós já poderemos dar os primeiros sinais para onde que vai caminhar a tributação das empresas. Então, nós estamos acompanhando, inclusive, o processo legislativo, né, no Senado. Nós iremos acompanhar, eventualmente, a sanção ou a promulgação pela Presidência da República. Nós temos esse acompanhamento legislativo, ele é importante, porque é lá que a gente, eventualmente, tem a janela de oportunidade para corrigir, né, algumas anomalias do sistema tributário. E já foram detectadas algumas anomalias, né? Então, ela não vem perfeita, essa reforma, né? E isso preocupa a todos. É só esperar que distorção é o que mais vai ter. E aí, depois, meu querido, vou deixar aqui embaixo na postagem, vou te marcar ali, o pessoal, os colegas que tiverem dúvida, pode chamar, a gente, dependendo da necessidade, faremos um material aí de apoio, não é mesmo, doutor Juliano? Para fornecer... Pode contar com a gente, exato, pode contar com a gente. Nós temos a página do Instagram, que é o @jdflenick, né? Que é a minha página pessoal. Os colegas empresários, cirurgiões dentistas, os próprios colegas advogados que possuem alguma dúvida, que queiram entrar em contato, a gente pode mandar contato através de mensagem do Instagram, né? A gente está aberto a eventualmente ajudar o que for preciso, o que for necessário na atividade empresarial, aos colegas cirurgiões, aos colegas médicos, né? A todas as empresas de saúde que eventualmente possuem essas dificuldades tributárias, né? E sabendo que um futuro novo nos aguarda e nós precisamos estar preparados para essa nova realidade que será esse cenário tributário. E vamos prevenir para depois não chorar. Perfeito, doutor. Agradeço demais a parceria e a disponibilidade de estar aqui hoje conversando comigo, com os nossos amigos aqui da área. E vamos marcar um próximo aqui, esclarecendo ainda mais que o pessoal tiver perguntar aí para a gente. Tá ok? Ok, fico à disposição de todos. Muito obrigado pela oportunidade, doutor Kênio. Um grande abraço a todos que nos acompanharam agora. E ficamos à disposição de todos. Um forte abraço. Grande abraço, doutor Kênio. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.